A nossa condição insular é isso mesmo, são mais de 5 séculos a viver este isolamento físico, este contacto permanente com o mar, esta solidão atlântica, são 5 séculos de uma religiosidade que foi gerada no terror sagrado dos sismos, dos vulcões, das enchentes, das cheias, e tudo isto são fatores que marcaram e moldaram a nossa maneira de ser, de estar, de pensar e de agir. E, aliás, em 1932, quando Nemésio cria o conceito da açorianidade, por decalque de hispanidade, um conceito que tinha sido criado por Miguel de Unamuno, a açorianidade é precisamente a influência que o meio geográfico tem no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, de estar, de pensar e de agir. E, portanto, estes mais de 5 séculos que aqui vivemos marcaram e moldaram a nossa maneira de ser. E, de facto, nós somos diferentes dos alentejanos, dos ribatejanos e dos transmontanos, precisamente devido a esse fator geográfico. O próprio Nemésio dizia que, para nós, açorianos, a geografia vale outro tanto como a história. O meu amigo Vítor Hugo Forjás aqui dizia também a geologia. Portanto, nós somos produtos da geografia e da geologia. E tudo isto faz parte do nosso imaginário, da nossa história. E o vulcão... E o nosso comportamento na sociedade é definitivamente esse. Por exemplo, ainda hoje diz-se que o açoriano é resignado, é calmo, porque teve essa religião, essa religiosidade que nos moldou, que nos tornou calmos, submissos e, portanto, somos mais ou menos assim. É claro, os tempos mudam, mas fica sempre esta nossa condição insular, este apego ao mar. Eu falo para mim, isto que eu vou dizer não é folclore. Eu estive recentemente no Canadá, em Toronto, e o facto de estar 15 dias sem ver o mar deixou-me algo deprimido. Ou seja, eu preciso de ver o mar. O mar é a nossa evidência primeira. O mar é um certo regresso ao ventre materno, às águas amnióticas, e nós precisamos do mar como do pão para a boca. Precisamos de sentir... Eu lá no Canadá via assim umas lagoas, mas aquelas lagoas não têm a energia que o mar tem. Eu sentia falta dessa energia que o mar nos dá e, portanto, isso é importante para quem vive nestas ilhas, como eu, há 55 anos. Para os homens e para as mulheres, para aqueles mais criativos, isso é definitivamente também importante. Quer dizer, todas essas questões relacionadas com o facto de se viver em ilhas vulcânicas. Os Açores são... Isso porque o professor é um criativo. Os Açores são um espaço de criação, acima de tudo. E são um espaço de criação para todas as linguagens. Por exemplo, os fotógrafos, os cineastas adoram a luz dos Açores, porque a luz dos Açores é um desafio tremendo, é uma tremenda dor de cabeça, não é? Porque é uma luz que está sempre a mudar de segundo a segundo. Mas, de facto, a nossa luz... Depois há todo esse imaginário, há toda essa memória coletiva que há por aí. Há toda essa beleza, há tudo isto que faz com que isto seja um espaço de criação. E é curioso que o meu amigo Vasco Pereira da Costa costuma dizer que há duas grandes produções nos Açores. Uma é a produção de poetas e a outra é a produção leiteira. E, de facto, há muitos poetas nos Açores, escritores, também místicos, também bêbados. E há muita gente que tem essa capacidade, e sobretudo muitos músicos. Nós temos músicos e cantores nos Açores. Aliás, para as minhas contas, nós teremos a maior percentagem de músicos e cantores, a maior percentagem a nível nacional por quilómetro quadrado, não é? Portanto, de facto, há essa criação que possivelmente estará ligada ao facto de nascemos com o pé no mar, fomos embalados pelo ritmo das marés. Há uma musicalidade. Os Açores são um espaço de criação porque há música na paisagem, há música no mar. E nós captamos isso muito bem. Não é só nós açorianos. Há uma tendência para que todos os insulares de todo o mundo tenham essa apetência para a coisa criativa. O vulcão dos Capelinhos, hoje, é memória, é centro de ciência, é centro de conhecimento, mas é, sobretudo, um pretexto e é um tema de criação. É um tema de criatividade e todas as linguagens artísticas trabalham muito bem o vulcão. Os fotógrafos, os cineastas, os pintores, os escultores, os poetas têm o vulcão como tema. Porquê? Porque o vulcão, de alguma maneira, simboliza um nascimento, não é?
o princípio de todas as coisas. Estas ilhas são o resultado dessas erupções vulcânicas. E há toda uma simbologia atrás do vulcão. O vulcão pode ser um parto, pode ser o nascimento de alguma coisa, pode ser uma redenção. Eu penso que os artistas trabalham muito bem isto, trabalham muito bem a questão de... Porque eu costumo dizer que tomara aquilo que o vulcão dos Capelinhos continuasse ativo, seria muito bom. Poderia ser um outro Etna ou um outro Vesúvio. Seria muito bom para a atração turística e poderíamos perfeitamente conviver com um vulcão ativo, como noutros lugares isto acontece. Como acontece nos Açores também. Como não acontece, há 1000 e tal vulcões adormecidos. Sim, sim. Os vulcões ativos, eles não morrem, sim, sim. adormecem. E, portanto, eu costumo dar o exemplo da Montanha do Pico. Aquilo qualquer dia vai rebentar, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 50 anos ou daqui a 500, mas aquilo vai colapsar e vamos ter uma outra cratera ali muito engraçada, não sei se será para os nossos dias. E, portanto, o vulcão dos Capelinhos é um acontecimento marcante na história dos Açores e, naturalmente, do Faial. É aquilo que atrai toda a comunidade científica de todo o mundo, é aquilo que abre as portas do conhecimento dos Açores ao mundo, é de facto o ano 57, 58, e depois há um período em que o vulcão é estudado, e depois é um vulcão sugéneres, como todos sabemos, a 2,5 km de terra, com telefone e estrada, como diz o meu amigo Vidor Hugo Forjás, mas depois disso ele passa por... Começa-se a perceber melhor os vulcões a nível mundial, aliás, digamos que o vulcão dos Capelinhos é uma espécie de um ensaio, e depois ele passa para a criatividade, e temos aí bons livros a falar, que vão buscar o vulcão para uma vertente literária, para uma vertente poética, para uma vertente da pintura e da escultura, e portanto há muita gente que ainda hoje... Portanto, o vulcão não foi uma coisa que aconteceu e acabou, não é? Ele mantém-se hoje, não só porque hoje temos um excelente centro de observação, e porque ali, naquele espaço, a ciência continua a ser feita, o vulcão continua a ser estudado, e isso é importante. E é engraçado como a parte artística e, digamos, a parte técnica estão intimamente ligadas. De maneira que o vulcão é o princípio e é o fim de todas as coisas para nós. Daí talvez a sua importância mítica e simbólica. E depois há uma outra coisa, é que o vulcão, para nós que nascemos nestas ilhas, também simboliza o pecado, simboliza a ira divina, porque em 57, 58, numa altura em que os vulcões não eram muito bem explicados cientificamente, foram alguns padres que... Castigos de Deus, a ira divina, o povo está a pecar, logo Deus é castigador, é vingativo e castiga com vulcões. E a gente sabe que houve muitas procissões, as pessoas viraram-se, de facto, não sabendo explicar um fenómeno científico, viraram-se para o sobrenatural. Isto está bem patente. Está bem patente nas imagens pioneiras da RTP na altura, em 57, 58, a primeira grande reportagem do exterior que foi feita, a segunda maior, porque a primeira tinha sido com a visita da Rainha Isabel a Portugal. De maneira que é um grande trabalho, mas infelizmente não há imagens com o som, com o barulho do vulcão. E isso, para quem o viveu, de facto, falta-nos essa musicalidade do vulcão. Eu próprio sou um sobrevivente de 2 sismos, o de 80 na Terceira e o de 98 aqui no Faial, e aquilo que mais me assustou nesses 2 sismos não terá sido tanto o estremecer das coisas, mas o barulho que vinha das profundas, aquele barulho cavo, que vinha de um sítio que nos amedrontava. E, portanto, é pena que hoje não termos registros, digamos, do som da voz do vulcão. Só uma questão. O senhor não é sociólogo, mas que necessidade é que as pessoas têm hoje de manter essa fiel devoção das procissões, dos abalos e dessas coisas relacionadas com os fenómenos naturais, como acontece aqui no Faial, como acontece na Terceira, com a procissão dos abalos, do Raminho, da Serreta? Eu percebo e até tenho um bom exemplo para dar. Nós temos aqui também um voto que foi da Praia de Almoxarife.
E a Câmara, e ficou escrito que até aos fins dos séculos sem fim, a Câmara todos os anos fará essa procissão. É curioso porque, por exemplo, o meu amigo Renato Leal, um socialista de primeiríssima, teve que se coroar, ele que é laico, republicano e agnóstico, mas a tradição está de tal maneira enraizada entre nós que é difícil nós pormos de lado uma coisa que vem do século XVII e XVIII. Isto quer dizer que a tradição é muito forte, isto também quer dizer que, de alguma forma, a nossa religiosidade, que falava há pouco, ainda está muito em nós. Está muito em nós porque o vulcão dos Capelinhos e todos os vulcões também estão associados ao fogo do Espírito Santo, ao fogo purificador por um lado, mas também destruidor por outro. E se há coisa que nós, açorianos, temos nós não brincamos com o Espírito Santo. Eu posso falar mal do J. Cristo e até posso não ir ao domingo à missa, mas uma promessa que eu faço ao Espírito Santo é para se cumprir. Se é para matar a vaca mais gorda, é para matar a vaca mais gorda. Depois há aquelas histórias de pessoas que não cumprem a promessa, depois a vaca dá uma amarrada e mata o dono, o outro vai aos caranguejos e vem uma vaga e ele dá uma cabeçada e morre afogado. Portanto, há esse lado. E dá-me a impressão que hoje nós não queremos apagar a nossa memória coletiva, nós não queremos apagar a nossa história e é por isso que mantemos essas tradições, os romeiros em São Miguel, as cavalhadas, enfim, todas... Mas, sobretudo, fala em duas razões. O cumprimento da tradição e a religiosidade. Qual delas duas é que acha que tem mais força neste processo? Porque a tradição, de facto, é uma coisa com muita força, não é? O que é que acha que tem mais força? Elas estão interligadas. E nós, nos Açores, somos, por natureza, um pouco conservadores e tradicionalistas. Ou seja, nos Açores o que é difícil não é aderirmos a ideias novas. O que é difícil é libertarmos das ideias velhas. Este é um problema que temos. E eu noto nisso, porque estou à vontade, porque estou a lidar com as novas gerações, e eu vejo que eles têm muito apego às coisas da tradição. Para o melhor e para o pior. Mas eu devo dizer que a tradição também se renova. E há novas manifestações em que esta tradição... Por exemplo, há coisas que se mantêm, a procissão é sempre a mesma, a coroação é a mesma, mas há aspectos da tradição em que ela própria também se renova. Portanto, tradição e religião estão interligadas. Sobretudo porque é uma tradição. Porque é uma tradição. Todos hoje já percebemos que estes fenómenos... enfim, porque é uma tradição. Eu até posso dar um exemplo pessoal. Eu, há 32 anos, quando teria o matrimónio, na altura vinha com aquelas ideias pós-revolucionárias e eu disse, eu não vou casar à igreja porque eu sou um intelectual e não sei o quê. Bom, a pressão familiar, quer da parte da minha família, quer da parte da família da minha mulher, foi tanta que tivemos mesmo que casar à igreja, ela de véu branco e eu de fato, porque de facto sentimos muito essa tradição, ela existe. Claro que há muitas maneiras da gente seguir ou não essa tradição, porque não é uma tradição de 10 anos, é uma tradição de séculos, não é? E eu vejo que as coisas naturalmente tendem hoje a mudar um pouco, mas se falarmos em termos das franjas do nosso povo rural, essas coisas não estão a mudar assim tanto. Eu dou o exemplo que em 1980 houve padres que disseram nas homilias que aquilo tinha sido um castigo divino. E já estamos em 1980. Já sabemos o que é que está acontecendo. Em 95 penso que nenhum padre foi para a igreja dizer que os cismos eram castigos divinos, mas em 80 ainda havia essa perspectiva. E, portanto, eu próprio dou o exemplo, eu sou professor há 32 anos e quando cheguei a esta escola, à antiga escola, não estas instalações, na altura nós tínhamos 4 padres como professores e só um deles é que dava religião moral. Eles estavam nas filosofias, no português, portanto, a própria igreja tinha muito peso na nossa sociedade e os professores, muitos dos professores também eram padres e, portanto, e também eu devo dizer que o padre e o professor primário são 2 agentes culturais que, para o melhor e para o pior, foram muito importantes em sucessivas gerações de açorianos. Tiveram, obviamente, Influência, porque o padre e o professor primário, e quando digo professor primário, se calhar recuava um bocadinho mais, século XIX, mestre de escola e o padre, o chamado padre da freguesia.
Eles não se limitavam a ensinar a ler, a escrever, a contar. Eles fundaram filarmónicas, grupos de teatro, fundaram tunas, grupos de teatro, deram contributos muito importantes na própria ciência e no desporto. E, portanto, quer o professor, quer o padre tinham essa, não só uma autoridade moral, mas também uma autoridade social muito forte. Então, eram exemplos. E, portanto, mas também devo dizer que há o outro lado. Houve péssimos professores, houve péssimos padres. Eu próprio fui vítima de um desses professores, com reguadas e pontapés e outras coisas estranhas. Mas, enfim, estou a falar noutros tempos, antes do 25 de Abril, em que o regime também era um bocadinho opressivo, era repressivo, e eu só recentemente é que percebi isso. Falei bem recentemente com um professor, o professor João Adelino, que é uma figura incontornável da Ilha Terceira, e ele dizia-me que os professores primários eram muito pressionados para o sucesso. Eles tinham que ter 80% de sucesso, porque se esse sucesso escolar não acontecesse, eles não progrediam na carreira, ganhavam menos e tinham uma classificação insuficiente, e isso já numa altura em que o professor tinha... Não nos esqueçamos que há 50 anos uma professora do ensino primário não podia pintar os lábios, não é? Nenhum marido de uma professora primária podia ganhar mais que a própria professora, numa altura em que os próprios professores primários ganhavam pouco. Ou seja, o professor teve sempre mais prestígio do que outra coisa. Mas, para além do prestígio, ele tinha esse poder moral e social, e marcaram muito, o padre e o professor marcaram muito de sucessivas gerações de açorianos. O professor tem ao longo da sua vida, sobretudo desde que tem vindo para o Faial, registado, através de várias memórias, não seja como não interessa, mas tem de facto sido um guardador de memórias. Queria que partilhasse algumas desses registros que foi fazendo ao longo da sua vida e que acha que de facto que possam ser importantes para este registro de memórias do vulcão de Escapim. O primeiro registro ouvi-o antes de vir para cá. Eu estou cá desde 1981. O primeiro registro ouvi-o ainda na Graciosa, era muito pequenino, e lembro-me de se falar nisto, é que o vigia chamado Rosairinha, o vigia da baleia, naquele dia em que se deu o início da erupção, o mar começou a borbulhar e ele pensava que aquilo era uma baleia. E ele largou o foguete, avisando aos baleeiros, ali no Porto Comprido, que havia baleia à vista. E eles foram, e arriaram. Claro que não viram baleia nenhuma, mas curiosamente viram uma coisa muito mais estranha. Viram peixe à tona d'água, já cozido. O que os intrigou e de que maneira. E depois sabe-se que foi o faroleiro Pacheco, que depois é que se apercebeu que de facto aquilo era um vulcão, o Tomás Pacheco, porque longe daquelas pessoas pensarem que aquilo era um vulcão, o vigia julgou que era uma baleia. Depois há uma história muito curiosa, e isto tem a ver com a minha padroeira, que eu sou Dores, que é a Nossa Senhora das Dores. Quando há o vulcão dos Capelinhos, a igreja da Praia do Norte é completamente destruída, mas fica intacta a imagem de Nossa Senhora das Dores, da padroeira. Isto na altura foi considerado milagre. E isto também, esta é uma história que eu ouvi ainda antes de vir para cá. Depois ouvi outras quando cá vim. Há uma que eu acho muito importante. Só uma pausa. Então, por essas histórias, a primeira pessoa de facto a observar o evento foi o vigia, mas sem saber muito bem o que é que era. Sem saber o que era. Sem saber o que era, porque ele... Mas digamos que a primeira observação é do vigia, não é? É o vigia. Mas o faroleiro confirma. O faroleiro confirma. Porque o faroleiro teria outros... Estamos a falar de pessoas que não tinham... Quer dizer, as pessoas sabiam o que era um vulcão, mas estavam longe. Quer dizer, o vigia, um homem, que eu tenho a certeza que era um homem que teria a 4ª classe na altura, se tanto, era um homem que assestava lá os binóculos e a ideia dele era ver baleias, não era ver vulcões. Portanto, não me passava para a cabeça que aquilo seria um vulcão. Há uma história também muito interessante, e essa, por acaso, não foi muito divulgada, e essa eu já soube cá, que é quando, na noite de 12 para 13 de maio, a caldeira aqui do Faial, começam a surgir na caldeira uns fumos. E aí temeu-se o pior, porque a caldeira fica no meio da ilha, o vulcão parece que iria ressuscitar, aumenta a atividade sísmica e de que maneira,
E então, através do Dr. Freitas Pimentel, que era o governador civil e também médico, ele telefona para a base das Lajes e então imaginam, isto está no papel, que eu tive acesso a esses documentos, havia um plano de evacuação previsto, que estava previsto para evacuar toda a população da Ilha do Faial, que na altura andariam por 25 mil pessoas. Depois ficou, dessas 25 mil pessoas, emigraram nos 3 anos subsequentes 12.500. Portanto, o Faial ficou... E, portanto, havia navios para levar, o que não é difícil, 25 mil pessoas, arruma-se em 2, 3 cargueiros no estado. Felizmente que depois isto não foi necessário ser feito. Mas o professor sabe mais alguns pormenores sobre essa evacuação? Quer dizer, as pessoas iam para onde? Não, as pessoas começaram a evacuar logo começaram a ir para o Pico e para São Jorge. Sim, havendo essa necessidade, e as pessoas iam para onde? Para o Pico, para São Jorge? Iriam para as outras ilhas, exatamente. Sim, para as outras ilhas. Para as outras ilhas. Nunca ouviu nenhuma... Havia Pico, aliás, as pessoas começaram logo, a debandada foi para o Pico. E também para São Jorge, mas sobretudo Pico, dada a proximidade. Mas o acesso que eu tive a esses documentos diz que muita gente iria para a Terceira, porque estava lá a base das Lajes, que teria, enfim, até para dar apoio a milhares de pessoas, as instalações da base, estou a pensar, não sei, aqueles grandes hangares daria para meter aquela gente toda. Isto acabou por não ser feito. Há uma outra história, quer dizer, há várias histórias que estão ligadas, por exemplo, há uma coisa muito interessante, é que esta que quem me contou foi a dona Senhorinha, que entretanto já morreu, uma senhora que foi mãe de 22 filhos. Que a preocupação dela, portanto, praticamente durante um ano, a terra andou a tremer, não é? E a preocupação dela era que os candeeiros, aqueles candeeiros de petróleo, na altura, que não caíssem no chão. Porque se um candeeiro daqueles cai no chão, era incêndio certo. E houve muitos incêndios por causa daqueles, que eu ainda apanhei, aqueles candeeiros com... ela tinha essa imensa preocupação. Depois sabemos, há uma série de histórias, há uma que o Dr. Deco Mota contou-me a mim e contou também até num programa de televisão, feito por mim e pelo malogrado Sérgio Luís, que é logo a seguir ao vulcão, houve ali uns dias em que a terra tremia constantemente. As pessoas foram evacuadas ali das zonas limítrofes, sobretudo Praia do Norte, Capelo, no início da atividade, as pessoas foram evacuadas e deixaram os seus haveres nas casas e foi preciso pôr lá um polícia para tomar conta, estava de serviço às casas que ficaram vazias. Este polícia chamava-se o Sr. Raposo, que era um homem de São Miguel, que nunca tinha sentido nenhum sismo e tinha muito medo de sismo. Na altura, em 57, não havia muita gente com carro. O Dr. Deco Mota, naturalmente um médico, tinha o seu carro e ia lá todos os dias ver o ponto da situação. E então, num desses dias em que a terra estava constantemente a tremer, o Dr. Deco Mota vira-se para o Sr. Raposo e diz assim: então, Sr. Raposo, como é que está hoje aqui esse bicho, como é que está hoje, esses sismos? O Sr. Raposo, muito enfiado e muito nervoso, disse assim: Sr. doutor, esse bicho está medonho, esse leproso, esse vulcão está medonho, está furioso, está tudo a tremer, mas o que eu ainda não percebi, se o que está a tremer se é o chão, sou eu. Portanto, esta relação telúrica do Sr. Raposo parece-me interessante porque as pessoas de facto não tinham muitas explicações para aquilo que estava a acontecer e há uma lenda muito antiga do Faial que diz que o Faial assenta num vértice e que um dia a ponta desse vértice vai partir e a ilha vai colapsar e vai afundar. E nesta altura essa lenda veio ao de cima e é muito interessante porque as pessoas de uma maneira muito espontânea começam a rezar nas ruas, começam a pedir a bênção e a proteção divina, mas curiosamente os padres daquelas freguesias também fomentam isso. Quer dizer, na altura as pessoas estavam longe, porque só depois é que as coisas começaram a ser estudadas, porque até lá as pessoas viviam pacificamente, era uma vida rural, era uma vida de trabalho. Agora, há uma questão que toda aquela gente dependia daquilo que o vulcão nos tirou, naquela altura, das terras.
Exatamente, e as terras ficaram completamente... Portanto, digamos que estávamos perante um problema gravíssimo. Gravíssimo. O gado a morrer, as pessoas, inclusivamente as cinzas do vulcão chegaram à Ilha do Pico, mas davam cabo, ninguém podia estender a roupa, porque as cinzas fechavam, mesmo aqui na cidade, elas chegavam, as pessoas ficaram sem as suas terras, sem a sua economia de subsistência. É claro que funcionou muito bem uma coisa que sempre funcionou nos Açores, foi a solidariedade. Numa altura em que a solidariedade era mesmo solidariedade. As pessoas ajudaram-se e eu tive acesso aos telegramas, chegaram muita ajuda de outras ilhas, né? Desde de roupa a cobertores, desde de águas e comida, e de facto... e depois... Isso foi mesmo necessário, essa ajuda? Esta foi necessária, porque aliás o facto do Faial e o Pico serem ilhas irmãs também ajudou, porque lembro-me, até na família da minha mulher isto aconteceu. A primeira coisa que as pessoas fizeram quando a coisa estava a apertar foi pôr para o Pico, e eu garanto que não há nenhum faialense que não tenha um parente no Pico e que não tenha uma casa e porta aberta e luz acesa no Pico. E portanto isto foi muito importante, aliás há umas imagens muito interessantes da RTP que vêem na altura as lanchas de cabotagem. Sim. Tudo o que era de lancha, tudo aí para o Pico, pequenas e grandes, a remos é que não, mas foi muita gente logo para o Pico. Depois, é claro que depois vem a imigração, mas há uma história também, que é uma história que ninguém conta, e que foi uma imigração que não correu bem, e falo naquela imigração para a África, para Limpopo. É isso. Já agora, as pessoas vão para onde? Portanto, vão para os Estados Unidos, mas vão para outros sítios, não é? As pessoas começam naturalmente a ir para os Estados Unidos, só depois Canadá, mas o Salazar tem uma ideia, ele facilita não, ele não facilita, ele põe a hipótese de alguns dos nossos sinistrados, eram assim que se falava, dos nossos sinistrados emigrarem para uma província de Moçambique chamada Limpopo. E de facto foram, penso que 60 e tal famílias. Só que correu mal porquê? Correu mal porque são pessoas que chegam à África e não têm nenhum acolhimento. Não está lá ninguém a esperá-los. Não têm familiares. Na América já havia alguma ligação que tínhamos com os Estados Unidos e nós não tínhamos ligação nenhuma à África. Mesmo que não existissem familiares, havia familiares de familiares. Havia familiares de familiares. Ali não havia nada. Eles chegam, não tem lá ninguém para os receber. Depois, de alguma maneira são enganados, porque disseram que eles iam ter terras para trabalhar, e não foi bem assim, as condições de trabalho eram terríveis, trabalhavam muito, e depois há uma coisa que isso foi determinante, foi o clima. Pessoas que estão habituadas a um clima mediterrâneo, barítono, nos Açores, chegam lá e levam calor. Que é uma... Moral da história... Antes disso, estamos a falar em quantas pessoas, mais ou menos? 60 famílias. Dá... 120, 130 pessoas? Mais do que isso. As pessoas começaram a regressar. Penso que só lá ficou uma família. Os outros regressaram todos e depois, ao regressarem ao Faial, depois foram, a maior parte deles, seguir para os Estados Unidos, que entretanto foram chamando, houve as chamadas, cartas chamadas, mas isto correu mal. Curiosamente, no cinquentenário do vulcão dos Escopilinhos, ninguém falou nisso. Eu estou à vontade para falar nisso, porque eu sou muito amigo do falecido Faria de Castro, cujos pais emigraram e passaram por essa experiência que foi terrível, uma experiência de muito trabalho, de uma terra que era inóspita, ainda por cima não era, nós estamos habituados nos Açores, a nossa terra é generosa, é fértil, tudo o que a gente cultiva há de dar alguma coisa, e lá não, aquilo era muito complicado. As pessoas aguentaram lá quanto tempo? Aguentaram em média 2 anos só. Em 50, 60, 61, praticamente, em 60 começam a regressar. E de facto, parece que ficou só lá uma família, aquilo não correu bem. É claro que depois a debandada foi mesmo para os Estados Unidos, depois Canadá, sabemos da história. É claro que o John Kennedy é que é sempre o herói da coisa, mas não foi só o John Kennedy que facilitou a tal cota, houve outros senadores que tiveram imensa importância. E curiosamente, depois o John Kennedy, quando ganha as eleições, também conta muito com os votos de muitos dos nossos imigrantes. Isto também é um pequeno dado, mas que é um dado importante, e depois há aquela fotografia célebre em que o John Kennedy está a receber uma comitiva faialense que lhe oferece um dente de baleia, e isso é um bocadinho significativo. Não sei se este dente de baleia ainda estará na Casa Branca, mas para a altura foi muito falado. Os Açores são conhecidos
abrem-se ao mundo com o vulcão dos Capelinhos, que para o melhor e para o pior, eu devo dizer que o vulcão dos Capelinhos também, a minha área é a antropologia cultural, mas se eu fosse sociólogo diria uma outra coisa interessante, é que houve muita gente que disse que foi muito bom ter havido essa imigração, porque na altura o Faial teria gente a mais. E há mesmo um documento que fala nisso e que, inclusivamente, houve um senhor que escreveu que o que não prestava do Faial imigrou, o que é terrível para se dizer. E ele, por acaso, isto é injusto, porque quem imigra sobretudo a população ativa. É a população ativa que imigra, os velhos não imigram. E, portanto, e o Faial, mas não há dúvida que, geralmente quem imigra, na altura não havia classe média, havia os pobres e os remediados e os ricos. Não havia propriamente uma classe média tal como hoje a conhecemos, que hoje está a desaparecer. Até temos uma classe média baixa e uma classe média média e uma classe média Naquele alta. tempo ou era rico, ou era remediado, ou era pobre. E então, muita gente de facto imigra, e esta gente que imigrou, é preciso não esquecer, que é gente que depois refaz as suas vidas, e na maior parte dos casos, tirando a experiência de Limpopo, em Moçambique não correu bem, as pessoas de facto organizaram-se e conheceram momentos de felicidade e de prosperidade e de conforto, porque naturalmente que eu sei que ninguém imigra nem por vontade nem por gosto, mas foi uma imigração que se pode considerar uma imigração de sucesso para os Estados Unidos e depois Canadá. Portanto, para algumas pessoas, eu também fui obviamente perguntando isso com as outras pessoas que estamos a ouvir, o vulcão foi uma oportunidade? Foi uma oportunidade e de facto hoje em dia esta ligação aos Estados Unidos, os meus amigos do continente quando me visitam ficam muito intrigados quando veem nas nossas freguesias rurais as casas com a bandeira portuguesa e americana. E as pessoas, é preciso perceber a simbologia que aquilo ali tem, porque de facto, digamos que tirando o século XIX, é um século em que há o 1893, 97 e 99 são chamados anos da fome. Houve fome. Houve muita fome aqui no Faial e no Pico, inclusivamente, as pessoas comiam raízes, as pessoas ferviam o sangue das vacas e aquilo servia de alimento. Mas nos anos 50 as pessoas tinham... Quer dizer, eu sou de um tempo em que fome não passávamos, mas na Graciosa ficávamos sem o azeite, sem o açúcar, sem o gás, quando o navio não fazia ligação. Portanto, digamos que fome não havia, mas havia gente a viver em muitas dificuldades. Trabalhava-se muito e ganhava-se uma miséria, não é? E trabalhava-se mesmo de sol a sol. E é curioso que eu ainda há bem pouco tempo estive a ver essas fotografias. As pessoas em 57, 58... as pessoas envelheciam mais depressa do que hoje, as mulheres não tinham os cuidados com a pele que hoje têm, os homens trabalhavam de sol a sol e a pele envelhecia mais depressa, as pessoas envelheciam de facto mais depressa. Curiosamente, há o outro lado da questão, é que hoje nós temos cancros da pele e se virmos as fotografias antigas dos picarotos e dos faialenses, eles tinham uns chapéus de abas bem largas, e estavam a trabalhar ali nas vindimas, em pleno verão, todos muito bem protegidos, quer dizer, havia esse lado, não é? Mas, de facto, vivia-se com alguma dificuldade e a vida não era fácil nesses tempos, de maneira que a imigração foi as terras de abundância, foi a felicidade para muita gente e foi uma oportunidade, sem dúvida. Como é que o professor Vítor Ruidores vai reagir ao vulcão? Vou buscar a minha máquina fotográfica logo. Vai correr para lá e vai... Vamos pôr essa hipótese. Há aí uma coisa, enfim, mais ou menos com a dimensão dos Capelinhos. O que é que o professor Vítor Ruidores faz? Os vulcões têm sido nossos amigos, porque só há 2 vulcões em mais de 5 séculos nestas ilhas que rebentaram no meio da ilha, que foi o Vila Franca e a da Urzelina em São Jorge. Os vulcões são nossos amigos, porque rebentam sempre. Há uma terceira também. Há uma terceira, dos mistérios. Os vulcões geralmente rebentam no mar, o que é bom. Mas se isso acontecesse, e eu suponho que um vulcão é sempre antecedido de grande atividade sísmica, naturalmente, eu iria estar de pé atrás, mas garanto que a primeira coisa que eu faria era pegar na minha câmara fotográfica e consumir tudo e viver tudo intensamente, desde que os vulcões são nossos amigos, desde que estejam afastados de nós e que não rebentem no meio da ilha, que é uma chatice. E o que é que fazia? Escrevia?
Fotografava, escrever talvez não desse, porque pelas imagens que nós vemos, é de facto um espetáculo deslumbrante, não é? Toda aquela lava, tudo aquilo tem uma beleza estética e plástica muito grande, não é? E portanto, por isso é que eu dizia há pouco, se o vulcão estivesse ativo seria muito bom para o turismo dos Açores, porque eu não tenho a mínima dúvida que um vulcão ativo é um chamariz para o turismo. E embora eu veja o turismo sempre de pé atrás, até porque vivemos numa zona onde não se pode construir grandes coisas, não podemos fazer grandes hotéis, nós vivemos numa zona sísmica e, portanto, há regras muito bem estabelecidas, e porque também temos a sazonalidade, nós temos bom tempo de maio a setembro e depois, nós nunca teremos. É claro que poderão sempre dizer, mas também, por exemplo, a Inglaterra chove todo o ano e há turismo. Não é só a questão. Podíamos fazer o turismo de congressos, podemos encher hotéis com médicos mas o turista quer os Açores, é mesmo entre maio e setembro, quer ver a Ilha do Pico Descoberta, quer ver o verde das nossas paisagens. Ainda há bem pouco tempo estive aí com um grupo... Quer ir aos Capões sem levar com a orelha. Sem levar com... Exatamente. Ainda há bem pouco tempo estive com um grupo de idosos do Inatel, coitados, que viajaram em pleno inverno. Nos prospectos estava a montanha do Pico, montanha toda fálica, que como sabem, a montanha é o seio de uma deusa deitada de costas no meio do Atlântico. Estiveram aqui, os pobres estiveram aqui durante uma semana e não viram montanha nenhuma e viram só nevoeiro e até tiveram dificuldades em aterrar, tiveram que ir para a terceira, esperar melhoria de tempo. Portanto, essas coisas são assim. A sazonalidade, felizmente, será uma boa forma da gente não viver em função do turismo. Eu não tenho nada contra os turistas. Eu, aliás, prefiro os travelers aos tourists, não é? Eu prefiro os viajantes aos turistas. Mas seja lá como for, em princípio, o turista que nos visita é um turista amigo do ambiente, é um turista informado. Não é aquele... Até porque é caro vir para os Açores. E nós não temos esse problema da massificação. Nós não temos. Também não somos a Madeira, e a Madeira nunca poderá ser um exemplo para nós, porque é um outro mundo, nem que seja só por uma questão... nem é só de clima. A Madeira tem quase 200 anos de turismo, e nós teremos 30 anos, se tanto, de turismo. Nós não nos podemos comparar. Somos ilhas únicas, sui generis, e eu tenho a certeza, tenho aí talvez, na melhor das hipóteses, tenho mais de 20 anos para viver, e tenho a certeza que nesses próximos 20 anos que eu tenho para viver, o futuro está na nossa biodiversidade e está, sobretudo, na agricultura biológica.